Deixa eu ver a reportagem inédita com Leonardo Lara. Para a mãe e a avó de Raíssa, as novas revelações indicam um crime cada vez mais chocante. Era minha princesinha. Era nossa princesa, né? Porque era minha neta. Eu amava essa menina muito, gostava muito da minha neta. Durante a entrevista exclusiva, elas apontam a possível participação de outro garoto na morte de Raíssa. A revelação teria partido do adolescente que já foi apreendido pela polícia. Ele disse que foi o moleque que estava de bicicleta e ameaçou ele. Como assim? Mineirinho, né? Ah, eu não sei. Baianinho. É baianinho. Falou que Baianinho. o de baianinho, que estava junto com ele. Ele aponta esse tal de Baianinho. É. O que ele diz que o Baianinho fez? Que ajudou ele. Que ajudou a levantar e a menina. amarrar. Vocês têm ideia de quem seja esse tal de Baianinho? Eu não conheço. A gente não conhece, a gente não sabe quem é. A mãe e a avó descobriram agora uma coincidência cruel. É a segunda vez que o garoto acusado no crime cruza o caminho de alguém da família. Esta prima de Raíssa conhece bem do que é capaz o menino que aparece ao lado da vítima nesta imagem de uma câmera de segurança. O que ela vai revelar é surpreendente. Como que foi a agressão que você sofreu desse mesmo menino? A garota quase perdeu a visão por causa do adolescente, que agora é apontado pela polícia por ter envolvimento na morte da prima dela. A gente estava fazendo uma atividade, ele do meu lado. A professora chamou a atenção dele porque ele estava brigando com o menino. E aí ele estava com a tesoura, que a gente estava recortando revistinhas. E aí ele veio com a tesoura aqui do lado do meu olho, daqui pra cá. Você foi agredida por qual motivo? Teve alguma explicação que ele te colocou a faca no rosto? Não teve, não que eu saiba se ele tinha alguma coisa comigo. Mas eu estava do lado, então acho que eu falei assim, não sei, não lembro. Falei assim, calma, calma. E aí acho que ele ficou mais nervoso ainda e veio com a tesoura do meu lado, assim, no meu olho. Nossa equipe conversa com vizinhos e traça o perfil do garoto apontado como principal suspeito. Que é muito difícil o que fizeram com a menina. Muito difícil e não foi sozinho. Esse menino não tinha esse pique de fazer isso sozinho. O suspeito de cometer o crime já foi levado para uma entidade de acolhimento na região central de São Paulo. Nesta imagem, ele aparece deixando a delegacia onde prestou depoimento até a última madrugada. A Raíssa e o menino eram vizinhos, moravam na mesma rua. E lá no final da rua dá para ver a placa que indica o local onde aconteceu a festa. Tudo muito perto. Por isso, eles foram inclusive a pé até lá. Vizinhos há cerca de um mês, já que a família do garoto se mudou para cá há pelo menos 4 semanas, segundo os outros moradores aqui desse mesmo local. São várias casas de aluguel que pertencem ao mesmo proprietário que aluga essas casas. Só que as pessoas não têm muito contato, trabalham bastante, as casas têm entradas independentes e por isso não tem um contato maior com a mãe e o padrasto desse garoto que moram aqui, só que não foram mais vistos desde ontem, quando a polícia chegou aqui. A festa do último sábado na região de Perus, em São Paulo, teve que ser interrompida pelo pior motivo possível. Coube ao cantor a dura missão de avisar o público sobre a tragédia. Mas acabou de morrer uma menina aqui na quebrada de vocês. Eu vou cantar? Me perdoe, não vou cantar, não posso cantar. Poderia ser minha filha, minha sobrinha. Naquele momento, ninguém mais tinha dúvidas de que o corpo encontrado nesse parque a mais de 2 quilômetros do local da festa era mesmo de Raíssa. Quem apontou a localização é o mesmo garoto que aparece ao lado da vítima caminhando em direção ao local da tragédia. O adolescente, identificado apenas como K, apresentou versões diferentes, mas em uma delas se colocou na cena do crime. Foi a mãe dele quem avisou a mãe de Raíssa sobre a localização do corpo. Eu fiquei procurando ela. Aí a mãe dele veio da delegacia e falou assim, o meu filho falou que achou um corpo pendurado na árvore. Aí eu já desmaiei lá.
A mãe dele veio dizer como se o filho tivesse feito um favor de achar o corpo. Aí pegou e falou assim, minha mãe, o meu filho, desculpa, estou muito nervosa, tá lá um corpo pendurado. Você teve coragem de ir lá? Não. Mas quem foi avisou que era a sua princesinha? Aí o meu sobrinho me levou na casa dele, levou a foto, aí confirmou que era ela. Nesta foto registrada ainda durante a festa, Raíssa aparece ao lado do adolescente K. É visível a diferença de altura entre eles. Afinal de contas, são 3 anos de diferença. A família de Raíssa não acredita que o adolescente tenha agido sozinho. Sozinho, acho que não. Por causa que ele não ia aguentar o corpo dela, porque mataram ela no chão e penduraram ela na árvore. Ele não aguenta. Vó, você acredita que um menino franzino, um adolescente, ia ter condições de pegar uma menina? Ela deve ter o quê? Uns 35 quilos? 30 quilos? Não conseguia. Não conseguia. Nem o meu neto, que tem 14 anos, ele não conseguia pegar ela. Esse menino de 14 anos é meio-irmão de Raíssa. O adolescente reforça um comportamento de Raíssa que causa estranheza para a família. A menina parece tranquila demais ao caminhar na rodovia, ao lado do até então coleguinha. Por mais que ela se sentisse à vontade com K, isso não era comum a Raíssa. Ela tinha dificuldades em se relacionar até mesmo com os familiares mais próximos. Você conhece bem a Raíssa, sua irmã e também sua prima. Vendo ela naquela imagem, parece estranho ela caminhando tão tranquilamente, pelo menos na aparência? Parece muito estranho, porque ela não vai com ninguém, mesmo comigo ela não saía, sendo que a gente era bem íntimos. Ela é bem estranho ela sair assim, com gente assim estranha. Ela, se você chamasse, por exemplo, para ir na padaria comprar pão para sua avó, o que ela faria? Ela pediria para ir com a mãe dela, para a mãe dela ir junto, porque ela tem muito medo de sair com gente assim. Ela só sai com a mãe dela e com o irmão dela. E a reação dela, inclusive, é de gritar, ela esboça uma reação bem agressiva, assim, de desespero. Isso, ela, ela não quer ir, ela grita, ela não vai. E ali ela tá tranquila? Ali ela tá tranquila. Pelo que você conhece da sua irmã? Isso, ela não é assim, não age assim com estranhos. Esse menino, então, conquistou, de alguma maneira, a confiança dela? Sim, não sei como, porque, eu como irmão dela, passei muito tempo com ela não era assim comigo, ela não gostava de sair assim com ninguém, só com a mãe dela e com o irmão dela. Por enquanto, os policiais não descartam a hipótese de abuso sexual. O laudo preliminar apontou que Raíssa foi morta por asfixia, mas os investigadores ainda aguardam a conclusão do Instituto Médico Legal. A análise vai permitir refazer os últimos passos de Raíssa, além de apontar quantas pessoas tiveram envolvimento no crime. A Justiça decretou a internação provisória do adolescente K. Tudo bem, vizinha? Sabe se a Ana tá em casa? A mãe do Caio? Não tem ninguém aí desde ontem. Desde ontem não tem ninguém? Não. Desde a hora que a polícia veio aí, não apareceu ninguém, mãe. E morava o Caio, a mãe... O padrasto e as irmãs. E as irmãs. Isso. E você tem ideia para onde que a mãe foi? Não sei, eles são novos aqui, né? A gente não tinha convívio ainda com eles. E tem uns um mês que moram aqui. Um mês? É. Mãe, E você conhece? Tá bom. Fazer o café ainda, tá bom? Tá bom, nega, vai lá. Beijo. E você conhecia o Caio de ver aqui na frente da casa? Eu vi ele umas 2 vezes brincando com as crianças aqui na frente, porque eu tem bastante criança, né? Mas só. E você percebeu algum comportamento diferente dele? Não. Não, porque assim, era criança normal, né? Brincando na rua, de pega-pega, esconde-esconde. Ele estava sempre brincando com as outras crianças aqui na frente. As 2 vezes que eu vi aqui na rua foi brincando com todas as crianças aqui. Não vi nada anormal. Entendi. E o que a mãe falou para vocês depois que a polícia veio aqui? Então, nunca falei com ela. Então, eu nem
nem sabia ontem que o investigador esteve aqui e nos participou do que tinha acontecido, porque até então nem estava sabendo. Entendi. E como é que vocês receberam essa notícia? Nós ficamos assustados, né? Porque eu tenho filhos pequenos, então eu fiquei bem assustada. E nesse um mês, você viu algum movimento diferente, alguma briga, algo que chamasse a atenção de uma família diferente? Não, são normais. Pai e mãe trabalhavam, tinha as meninas maiores, né, de 14 anos e uma outra um pouquinho menor, mas normal, não eram de fazer bagunça, sempre estavam aqui na frente, conversando, normal mesmo. Entendi. Mas tá todo mundo chocado, imagino. Eu não tô nem dormindo direito, porque uma criança, né, eu tenho um filho da mesma idade, então é bem difícil, assim, de aceitar essa história. Tá certo, que a polícia possa esclarecer, né? Saber exatamente qual foi a participação aí do seu vizinho. Isso. Obrigado pela atenção. Imagina, eu que agradeço. Olha, aqui no mesmo terreno são várias casas. A família do garoto vive aqui embaixo, naquela grade à direita. Segundo a vizinha que mora aqui no andar de cima, eles se mudaram para cá há cerca de um mês apenas. É pouco tempo. Então a vizinha só viu o garoto 2 vezes, exatamente aqui na rua, brincando com outras crianças, já que há muitas crianças dessa mesma idade aqui nesse local. A apreensão do menor chocou os vizinhos, acostumados a cruzarem com o garoto na rua. Fiquei com muito medo. Saber que teve contato com seu filho, né? Então, ali na calçada, nossa, na hora que eu vi as imagens na TV, eu falei, eu acho que eu já vi esse menino. Mas foi aqui na calçada. Com o seu filho? Sim, brincando com os outros aqui. E eu dali olhando, que eu não deixo ele sozinho aqui. Aí eu chamei ele pra dentro de casa. Eu não deixo ele sozinho. Ele tem 9 anos. Mesma idade da Raíssa. Mesma idade. Por mensagem de voz, uma vizinha conta o que sabe sobre o comportamento do adolescente K. Ele era um menino muito calado, sabe? Ele era um menino calado, era um menino que você falava com ele, às vezes te respeitava, às vezes não, independentemente do jeito que ele estava. A tia de Raíssa conheceu o adolescente quando a filha dela foi vítima do mesmo rapaz dentro da escola, onde os dois estudavam juntos. Era um menino super hiperativo. Era essa denominação que nós dávamos, né? E a mãe sempre falava assim, não, a gente está tentando trabalhar. Aí tentaram, né, encaminhar ele para um psicólogo, onde eles queriam trabalhar isso nele para poder buscar e descobrir, porque tudo tem um porquê e um atrás disso. Então eles estavam cogitando a possibilidade de fazer um tratamento psicológico. Um acompanhamento psicológico, perdão. A prima de Raíssa conta que o adolescente K sempre causou confusão em sala de aula. Ele agia muito rápido. A professora chamava a atenção dele, ele ficava muito nervoso, ele subia em prateleiras, tacava livros. Aí a professora chamava a atenção dele e ele entrava em outro estado e entrava em outro... não sei. Mas ele ficava fora de si dentro da sala de aula? Meio que fora de si, sim. Porque ele não ficava normal, ele ficava, a cara dele ficava muito diferente. Ele se transformava quando a professora chamava a atenção? Aí já chegou a chamar a diretora, a professora. Já entrou 3 professoras na sala para tentar conversar com ele, para tentar segurar ele. Porque tudo que ele vê pela frente ele tacava tanto no coleguinha, tanto na professora. Por pouco ela não teve a visão comprometida para o resto da vida, por causa de uma atitude inconsequente do menino. Ele veio com a tesoura aqui do lado do meu olho, daqui pra cá. Bem aqui nesse ponto aqui, por pouco você não teve a visão afetada. Minha mãe falou a mesma coisa, mais um pouco ele te deixava cega. A prima da Raíssa foi agredida pelo mesmo garoto há cerca de 6 anos. Na época eles eram crianças. Em sala de aula aprendiam a ler e escrever. Mas a agressão na escola nunca foi esquecida pela vítima. Marcou para sempre a prima da Raíssa. Depois eles seguiram caminhos opostos, trocaram de escola. Só que há poucas semanas, a menina se deparou com uma cena que chamou a atenção. A prima dela, Raíssa, estava junto com o garoto agressor. O que ela mais estranhou é que a Raíssa
não costumava conversar com estranhos. Queria sempre a presença da mãe. Eu entrei em choque quando ele foi para nossa igreja. Eu falei assim, você é tal? Aí ele, eu falei, você estudou nessa escola? Aí ele falou, estudei sim. Eu falei assim, você lembra de mim? Aí ele falou assim, não lembro. Eu falei assim, tudo bem. Aí a gente foi embora. Aí depois que eu comecei a ver ele junto com a minha prima, com a Raíssa, eu comecei a achar estranho, porque, tipo, eu que sou prima, ela nunca gostou de ficar perto, assim, quando eu pedia pra ela dar um abraço, um beijo, e ela não me dava, eu já achava estranho, ela já tá ficando com ele, tipo, de lado a lado, assim, porque quando eu chego perto, ela saía. Ficando, que você diz, é lado a lado, não tem nenhum beijinho. Não que eu saiba, assim, não tinha, perto da gente não tinha. Aí quando eu vi ele na igreja de mão dada com ela, eu falei assim, tá estranho isso daí. A mãe de Raíssa confirma a proximidade entre a filha e o garoto. Eles eram amiguinhos da rua. Eles eram amiguinhos lá do céu. E você nunca percebeu um comportamento estranho nesse menino? Não, porque eles sempre ficavam junto comigo. Eles nunca saíam de longe de mim. Eles nunca saíam. No último domingo, Dona Vânia foi com os 2 filhos na festa. Mas saiu para pegar pipoca para o mais novo e deixou Raíssa no pula-pula. Foi tudo muito rápido. Quando voltou, a garota já havia sumido. Vizinhos descartaram que a mãe tenha sido negligente. Naquele momento, não parecia haver perigo na festa que reunia apenas os moradores. Olha, a Vânia, depois do velório, veio para casa da mãe. Ela não tem mais condições de voltar para o lugar onde morava com a Raíssa. E só chora nas últimas horas. Por isso que a dona Darcy até levou a Vânia para dar uma caminhada aqui para comprar uns produtos de artesanato para poder passar o tempo. A dona Darcy, que quebrou o fêmur recentemente, por isso caminha com dificuldade. Eu estou até ajudando a carregar aqui as compras para elas, pelo menos na volta para casa, vão fazer artesanato para tentar tirar a cabeça, pelo menos alguns segundos. É verdade. Agora, pro Dia das Crianças, fazer rosas para dar para as crianças. Uma homenagem da Raíssa para outras crianças. As crianças. Lembrança da Raíssa. Eu imagino como é que vai ser o seu Dia das Crianças. As crianças já não têm pai, né? Porque o pai abandonou. Agora só tem eu para cuidar dele. Você tem quantos outros filhos? Só mais um. Só aquele menino de 5 anos. E ela amava esse irmão, né? Demais. Se davam muito bem. Muito bem. Demais. Qual que é o seu grande desejo agora? Justiça. Se não for justiça dos homens, justiça de Deus. Eu só quero justiça. Eu só quero que esse cara que matou minha princesa fique atrás das grades. Adianta a polícia prender e a justiça soltar. Aí vai matar cada vez mais crianças. Você tem medo desse menino entrar por uma porta e sair pela outra? Tem. O que ele fez com a minha filha, ele pode fazer com outras também.